Bom, vamos direto ao ponto. O que vamos explorar nesta análise hoje é, sem exagero, uma das oportunidades de negócio mais estratégicas e lucrativas que surgiram recentemente para o setor industrial. Estamos falando da tecnologia de dispersão de grafeno puro. E olha, isso não é mais uma daquelas promessas científicas que só existem no papel, não. É uma realidade tecnológica desenvolvida pela N3 Usos Consultoria que já está totalmente pronta para ser implantada. É literalmente uma inovação que muda as regras do jogo quando a gente fala de retorno sobre investimento e eficiência na manufatura em larga escala. Mas aí vem a pergunta que não quer calar. Se o grafeno é esse super material, por que ele ainda não domina a indústria? Há anos a gente ouve falar do grafeno como o material do futuro, um negócio que é 200 vezes mais forte que o aço, só que esbarrava num detalhe quase irônico. Ninguém conseguia misturar isso direito em escala industrial. O setor enfrentava uma barreira técnica e financeira que parecia intransponível. Mas, como vai ficar bem claro na nossa conversa de hoje, esse gargalo acabou de ser resolvido de um jeito economicamente viável e, o melhor, pronto para o chão de fábrica. E para a gente entender o tamanho dessa revolução, nosso roteiro vai passar por 5 pontos bem diretos. 1. A revolução do grafeno puro. 2. Como superamos o óxido de grafeno. 3. Integração e produtos prontos. 4. Retorno financeiro e eficiência. E, por fim, o número 5, a independência tecnológica do Brasil. Vamos começar pelo começo. Ponto 1. A revolução do grafeno puro e a nova era de materiais. Só para a gente nivelar o conhecimento rapidinho, o grafeno é aquele material bidimensional feito de átomos de carbono organizados numa rede hexagonal. A fama mundial dele não é à toa, a força mecânica é absurda e a condutividade elétrica e térmica é incrível. Ninguém nunca duvidou do poder estrutural do grafeno. O grande problema, como a gente comentou, era conseguir espalhar isso de maneira uniforme dentro dos processos industriais. E é exatamente por isso que essa constatação muda absolutamente tudo. Aquele gargalo histórico de conseguir uma dispersão homogênea em polímeros e líquidos foi oficialmente solucionado. A promessa teórica virou uma realidade prática e, o mais importante, escalável. Aquela barreira técnica que bloqueava o uso lucrativo do grafeno na indústria simplesmente deixou de existir, abrindo uma avenida gigantesca e segura para investimentos no setor. O que nos leva ao ponto 2, a superação do óxido de grafeno, a verdadeira vantagem técnica. A diferença entre os métodos antigos e essa nova tecnologia é brutal. Antigamente, a indústria tentava usar o óxido de grafeno. Isso exigia produtos químicos super agressivos e oxidantes. Era basicamente tentar consertar um relógio usando uma marreta, sabe? A integridade estrutural do material muitas vezes ia para o despacho. Já a abordagem revolucionária da N3X usa grafeno puro disperso em coisas simples, como água e óleo vegetal modificado. Zero produtos químicos agressivos. O resultado prático? Estabilidade máxima e um custo de manuseio despencando. Na prática, essas vantagens do grafeno puro viram benefícios de altíssima performance. Como não tem aquela oxidação agressiva, a tecnologia preserva as propriedades físico-químicas e entrega uma estabilidade estrutural incomparável. E o pulo do gato é este. Quando aplicado em polímeros, a força original do grafeno não perde nada, fica intacta. Isso permite criar materiais industriais que são bem mais leves, mais finos, consideravelmente mais baratos e, mesmo assim, incrivelmente mais fortes. Ponto 3. Integração e produtos prontos. Como isso reduz drasticamente o risco do investimento? Para quem lida com alocação de capital, a melhor notícia possível é que não estamos falando de um projeto de laboratório, mas de algo ativamente implantável hoje. O grande segredo aqui é a facilidade de integração. Primeiro, porque usar meios líquidos de baixa complexidade, tipo água e óleo vegetal, elimina toda aquela dor de cabeça logística com materiais perigosos. Segundo, e isso é crucial, essa dispersão entra direto nas linhas de produção que as indústrias já usam hoje. Ninguém precisa torrar milhões trocando o maquinário da fábrica para adotar a tecnologia. É simples, dinâmico e sem atrito. E a maior prova dessa viabilidade é o portfólio de linhas prontas para o uso, focadas em setores multibilionários. Temos, por exemplo, o N3SUS GravSoy, perfeito para os gigantes de plásticos, termoplásticos, resinas e tintas. Tem o N3SUS Graph Hydra, focado em tecidos e tintas à base de água. E o N3SUS Vulcan Prime, que é estratégico para compostos de borracha natural e sintética. Sem contar as linhas dedicadas a filamentos 3D e polímeros de alta densidade. São soluções de prateleira prontas para revolucionar várias frentes de manufatura. Chegamos ao ponto 4, retorno financeiro e eficiência, o foco na rentabilidade final. É aqui que a ciência vira economia na veia.
A aplicação desse grafeno puro gera ganhos operacionais imediatos e inquestionáveis. A gente observa a redução de custos em praticamente todos os processos produtivos adaptados. Como a resistência aumenta muito, dá para diminuir a espessura de filmes poliméricos poupando volumes imensos de matéria-prima. A fabricação de peças de plástico e termoplástico ganha uma otimização fantástica em tempo real. É o tipo de economia robusta que faz brilhar os olhos de qualquer indústria de transformação. Mas, de todos esses ganhos, tem uma métrica que é uma verdadeira injeção de adrenalina no caixa da empresa: a redução do tempo de vulcanização nos compostos de borracha. Pensem bem, diminuir o tempo de vulcanização é acelerar a linha de produção inteira. É conseguir produzir muito mais lotes no mesmo período de tempo, o que maximiza o fluxo de caixa, aumenta o rendimento da planta inteira e dilui os custos fixos. É um impacto formidável para a rentabilidade da operação. Ponto 5. A independência tecnológica do Brasil, o nosso fosso estratégico. Além de todos os ganhos técnicos, existe um enorme fosso estratégico que protege esse ecossistema a longo prazo. Toda essa tecnologia avançadíssima foi desenvolvida por Túlio Sérgio Fulginiti, na N3X Consultoria, lá em Estância Velha, no Rio Grande do Sul. E o mais brilhante do ponto de vista de mercado é que usa matéria-prima 100% nacional. Para grandes fundos de investimento e grupos industriais, isso é música para os ouvidos, porque mitiga fortemente aqueles riscos geopolíticos de depender de cadeias de suprimentos internacionais instáveis. Então, a grande sacada aqui é como essa raiz nacional cria uma vantagem imbatível. Usar insumos locais fortalece a nossa cadeia produtiva e garante uma verdadeira independência tecnológica do Brasil na área de materiais avançados. E, ao mesmo tempo, por substituir produtos tóxicos por água e óleo vegetal, a indústria ganha uma alternativa altamente sustentável, perfeitamente alinhada com as demandas globais de ESG, jogando a competitividade nacional lá em cima. E essa visão prática fica muito clara nesta citação do próprio desenvolvedor, Túlio Sérgio Fulginiti. A dispersão de grafeno em óleo vegetal e água representa um avanço científico e tecnológico com elevado potencial de aplicação industrial, consolidando o Brasil como uma referência. Não se trata apenas de melhorar um produto isolado, mas de posicionar a indústria nacional como um pilar central e uma referência global no mercado multibilionário de materiais avançados. O que deixa a gente com uma provocação final bem poderosa. O desenvolvimento teórico já foi. O gargalo histórico foi derrubado e as linhas de produtos estão prontas para escalar e gerar lucro hoje. Diante dessa realidade que já está acontecendo, a grande pergunta para quem tem o capital e as decisões na mão é: a indústria de manufatura global está realmente ágil e preparada para surfar na revolução do grafeno puro? Porque é uma coisa certa, isso é um divisor de águas absoluto para quem se posicionar primeiro nessa nova fronteira industrial.